Meus amigos do YouTube, estamos aqui mais uma vez para dar sequência ao nosso estudo que estamos fazendo sobre o julgamento das contas municipais. Hoje, a nossa quinta e última parte, é a oportunidade em que eu quero falar para vocês sobre um instituto que é muito pouco usado aí pelos chefes do Poder Executivo, é muito pouco usado pelos dirigentes de câmaras municipais, ou seja, pelos membros da mesa diretora, que é o chamado Instituto da Retratação. Então vamos ver o que quer dizer esse instituto jurídico da retratação. Primeiro temos que entender, retratação seria o ato de retratar, é o ato de voltar atrás, é o ato de assumir um erro. Então é nesse sentido que nós vamos caminhar para este estudo de hoje. A retratação pela Câmara Municipal do julgamento que ela fez das contas municipais. Ver se existe essa possibilidade da Câmara se retratar em relação a esse julgamento que ela fez das contas municipais, obviamente quando essas contas foram rejeitadas, né? Porque se foram aprovadas, dificilmente vai haver uma retratação. Mas vamos estudar a possibilidade de análise de retratação na hipótese de rejeição das contas pela Câmara Municipal. A decisão da Câmara que rejeitou as contas. Nós já falamos que contra essa decisão não cabe nenhum recurso administrativo mais. Na última fase do nosso trabalho, na quarta parte, nós falamos que temos que atacar essa decisão através de uma ação judicial própria na Justiça, para tentar uma liminar, ou anulação mesmo do julgamento, para que o gestor municipal que teve suas contas rejeitadas possa se tornar elegível e a partir daí disputar um determinado cargo público, caso ele queira, não é? Mas, como dito, não cabe aí a recurso administrativo, mas existe a possibilidade de se falar em retratação. Retratação por quem julgou, seria o ato de voltar atrás. Não é recurso, é um ato de voltar atrás pela própria Câmara Municipal. É um ato de rever o seu ato, tá certo? É um ato de rever o ato anterior da Câmara Municipal. É possível isso? Eu vou afirmar que sim, é possível, né? Quando nós terminamos o julgamento de contas e concluímos pela rejeição das contas do ex-prefeito, do prefeito, nós já falamos que é expedido um projeto de decreto legislativo ou um projeto de resolução, dependendo da previsão do regimento interno de cada uma das câmaras, dizendo que as contas foram rejeitadas, né? No caso, nós estamos tratando da rejeição. Nesse caso, esse projeto, uma vez aprovado em plenário, que vem aprovação nada mais é do que sacramentação daquilo que ocorreu na sessão de julgamento, este ato jurídico da retratação torna-se um ato consumado, perfeito e acabado. Não é um ato jurídico perfeito e acabado, ou seja, que preencheu todos os seus requisitos, desde a sua instauração até a sua conclusão, teve a sua formação toda, não é? Estamos diante do que nós chamamos também da coisa julgada administrativamente. O que seria a coisa julgada administrativamente? É aquela questão que já foi resolvida administrativamente e que não cabe mais recurso, tá? Ou nós vamos pelas vias judiciais, ou então podemos analisar essa hipótese que eu acabei de dizer da retratação pela Câmara Municipal, não é? A retratação pela Câmara Municipal. E como baseado em que se pode fazer uma retratação nesse sentido? Voltar atrás a um julgamento da Câmara. Existe uma decisão sumulada no Supremo Tribunal Federal, a súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, que diz o seguinte, que todos os atos administrativos praticados por quem de direito podem ser revistos. Tá? Eles podem ser revistos e podem ser anulados, tá certo? Eles podem ser anulados quando forem considerados ilegais. Se eu
tenho um ato que foi consumado, já está consumado, se eu analiso aquele ato, percebo que ele tem alguma ilegalidade, eu posso anulá-lo. E também existe uma hipótese, que não é o caso que nós vamos tratar aqui, da revogação deste próprio ato por razões de interesse público, de conveniência administrativa, oportunidade, coisa nesse sentido. Não é essa segunda parte que nos interessa. O que vai nos interessar aqui é a anulação do próprio ato praticado por quem de direito, porque ele se encontra eivado, ele se encontra nulo, ele se encontra maculado por ilegalidade. Então, pode a administração municipal anular este ato, desde que aponte qual é essa ilegalidade. Nós vamos tratar daqui a pouco sobre isso. Então, o que diz textualmente esta súmula 473 do Supremo Tribunal Federal? Ela diz o seguinte: a administração, no caso, nós podemos entender o chefe do executivo, podemos entender a mesa diretora da Câmara, não é isso? A administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos. É a primeira parte da súmula, é a que interessa para nós. Ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação do Poder Judiciário, ou apreciação judicial. Então, veja o seguinte, que a administração pode rever os seus próprios atos. Quando nós falamos de administração, nós estamos pensando em uma administração contínua, una, tá? Uma administração como um todo. Não é a administração, o prefeito que praticou aquele ato que vai rever durante o seu mandato aquele ato. Ele pode ser revisto por outro prefeito durante a administração municipal, por exemplo. Tá? O próprio prefeito pode rever o seu ato, a própria mesa da Câmara pode rever o seu ato, ou como podem esses atos ser revistos por prefeitos que forem eleitos posteriormente, né? Por membros de mesas diretoras de câmaras municipais que se empossaram e estão dirigindo a Câmara em determinado momento da revisão. Então, é possível sim, né? Mas, no nosso caso, esses atos podem ser revistos para serem anulados. Por quê? Porque considerados ilegais. Ilegais porque contrariou alguma norma, algum texto da Constituição, alguma regra prevista em lei ordinária, alguma regra prevista na lei orgânica, alguma regra prevista no próprio regimento interno da Câmara Municipal. Vocês viram que quando nós falamos em julgamento das contas municipais, nós falamos ou demonstramos uma série de atos que são praticados durante o processamento desse julgamento, desde a instauração do processo administrativo até a sua conclusão. Falamos sobre prazos que devem ser respeitados. Então, para que se saber se o julgamento que rejeitou determinadas contas podem ser retratados, porque nem todos podem, nós temos que ver primeiro se existe alguma ilegalidade, não é isso? Então aí nós vamos buscar aí um princípio constitucional da legalidade, que nós temos com previsão no artigo 37 do artigo da Constituição Federal, que fala que a administração deverá seguir alguns princípios, né, da impessoalidade, da moralidade, entre outros, da eficiência e inclusive da legalidade, que é o que nos interessa aqui. Nós temos que ver se todos os atos que foram praticados durante o julgamento das contas, se eles foram praticados de acordo com a legalidade, de acordo com os princípios legais, de acordo com as regras regimentais. Então, se a gente observar que houve algum deslize com relação a essas observâncias, nós podemos estudar aí a retratação do julgamento. Por exemplo, nós podemos observar se durante o julgamento se foi dado o direito de defesa para o prefeito que está sendo processado ou o ex-prefeito. Se não foi, é uma ilegalidade que pode ser revista mediante o Instituto da Retratação.
Nós podemos ver se os prazos foram obedecidos, os prazos previstos em lei orgânica, no regimento interno, prazos previstos no regimento interno ou na lei orgânica do próprio Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que é o que nós estamos tomando como referência para esse estudo. Se não foram obedecidos prazos, se esses prazos não obedecidos, se prejudicou a defesa do prefeito, do ex-prefeito, isso pode ser revisto mediante o Instituto da Retratação. E outra, um terceiro ponto importante, nós precisamos ver se a decisão que a Câmara proferiu para julgar as contas municipais, porque é uma decisão, é um julgamento, se esta decisão foi fundamentada, se ela está fundamentada, se existe uma motivação própria, se existe embasamento legal na fundamentação, não é isso? Se não foi, também pode ser estudada a possibilidade de retratação por esse motivo. Apesar de que existe uma corrente no meio nosso, doutrinário, que entende que como o julgamento da Câmara é um julgamento de juízo político exercido pelos senhores vereadores, que não há necessidade de fundamentação da decisão. Então existe esse entendimento, uma corrente doutrinária minoritária, vamos dizer assim, entende por esse ângulo, dizendo que como se trata de julgamento político, não há necessidade de se fundamentar. Basta votar sim ou não contra o parecer prévio ou contra o parecer da Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara Municipal, que está tudo resolvido. É uma corrente que, a meu ver, não pode prevalecer. É óbvio, nós temos que respeitar as opiniões em sentido contrário, né? O direito não é uma ciência exata, não é? Não é uma ciência de 1 mais 1 igual a 2, então tem os posicionamentos contrários. Eu entendo de forma diferente. Eu entendo que realmente a gente sabe que é um julgamento político, mas a Constituição Federal, e aí o argumento para esses que defendem essa tese de que não há necessidade de fundamentação, está baseado no artigo 93 da Constituição Federal, inciso 9, que diz que toda decisão judicial deve ser fundamentada sob pena de nulidade. Ou melhor, esta tese vai em confronto a este dispositivo constitucional. Ou seja, o artigo 93, inciso 9 da Constituição, diz que toda decisão judicial deverá ser fundamentada sob pena de nulidade. E para esses que defendem essa tese, que não precisa de fundamentação, o argumento é exatamente no sentido de que a Constituição fala nos julgamentos ou nas decisões do Poder Judiciário, não fala em decisão administrativa. Então eles partem por esse lado. Mas a corrente hoje jurisprudencial que trata desse assunto entende que não, que devemos aplicar até mesmo por analogia esse princípio a nível administrativo. Ou seja, tanto a decisão judicial como administrativa deve ser fundamentada e motivada, sob pena de nulidade. E não é só isso. Existe a Lei 9.784 de 1999, que é a lei federal que regula o processo administrativo a nível da União, que traz uma regra bastante clara em seu artigo 50, dizendo exatamente sobre a necessidade de fundamentação das decisões administrativas. Então nós podemos ou aplicar por analogia o inciso 9 do artigo 93, ou aplicar aqui a regra do artigo 50 da Lei Federal 9.784/99 aos casos municipais que porventura surgirem. O artigo 50, eu vou ler para vocês, dessa lei federal que regula o processo administrativo, a Lei 9.784 de 1999, em seu artigo 50 diz assim: os atos administrativos deverão ser motivados com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos quando, dois pontos. Ou seja, os atos administrativos deverão ser motivados com a indicação dos fatos e os fundamentos jurídicos.
Isso nada mais é do que a fundamentação da decisão. Ela tem que ser fundamentada. Em que hipótese que esse artigo do processo da lei federal prevê a necessidade de motivação? Inciso 1. Quando neguem, limitem ou afetem direitos ou de interesses de terceiros, é lógico, né? Nesse caso, julgamento de contas afetou o direito e interesse da pessoa que estava sendo processada, no prefeito ou no ex-prefeito. Então, se aplica esse inciso 1, desse artigo 50, para podermos justificar a necessidade de fundamentação dessa decisão. Também, inciso 2, aplica-se aí ou há necessidade de motivação do ato para aqueles que imponham sanções. É o inciso 2. Ora, se as contas foram rejeitadas, qual é a sanção aplicável? O prefeito fica inelegível por um período de 8 anos a contar da data da decisão. É uma sanção. Como sendo sanção, aplicação de sanção, o ato deve ser motivado. E tem mais um inciso aqui também que podem ser aplicado, que é o inciso 8º, que inclusive trata da própria, pode ser aplicado à própria, não só do ato que rejeitou as contas, mas do ato de retratação. É o inciso 8º, que fala da necessidade de motivação para aqueles atos que importem em anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo. Então vejam que a lei federal que regula o processo administrativo veio determinar a necessidade de motivação e fundamentação do ato. Ou seja, aquele ato que julgou as contas deve ser motivado, deve ser fundamentado. As contas foram rejeitadas por isso, por aquilo, etc, etc. Entende? Baseado em normativos, em regras legais. Então há necessidade. Assim como o ato que vai retratar. Tá? Então, diante disso, nós podemos analisar que a retratação é possível desde que exista alguma ilegalidade naquele ato que foi consumado pela Câmara, que rejeitou as contas do prefeito. Então, como que eu devo proceder? Como que a Câmara deve proceder para retratar um julgamento que rejeitou as contas de um determinado prefeito? Primeiro passo, vamos dizer assim, primeiro passo. Eu tenho que ter esta previsão na minha lei orgânica. Se eu não tiver essa previsão, ou no regimento interno, tá? Na lei orgânica ou no regimento interno. Pode ser até no regimento interno, não tem problema, ou nos dois. Então eu tenho que ter a previsão desse instituto de retratação previsto na minha lei orgânica e no meu regimento interno, tá certo? Qual previsão? Dizendo, por exemplo, que as contas, uma vez rejeitadas, podem ser revistas pela mesa diretora quando exista ali algum ato ilegal praticado no decorrer do julgamento até a sua conclusão. Então tem que haver previsão. Pode ser revisto o ato administrativo de julgamento de contas quando eivado de uma nulidade que seja percebida posteriormente. Então, pode ser tratada a lei orgânica falando sobre isso. Outra coisa, a lei orgânica, ao tratar da retratação, pode dizer quem pode provocar a retratação. Porque todo ato, para ser revisto, ele tem que ser provocado por alguém. Ou por um terceiro, um cidadão qualquer, ou por um vereador, ou pela mesa da Câmara, até mesmo de ofício, tem que haver previsão se ela pode agir de ofício, ou por provocação do prefeito que teve suas contas rejeitadas, ou por provocação de um partido político com representação na Câmara Municipal. Então esses pontos podem ser definidos no próprio regimento. Não existe uma regra, a Câmara que vai definir isso aí. Tá? Pode ser que uma lei orgânica de um município trata de uma forma, do seu regimento, e outra Câmara se trata de uma forma diferente, não tem problema. Importante que haja previsão, tá certo? Pode haver previsão, por exemplo, até de prazo para se requerer a revisão disso. Não é? Pode ter previsão, não tem problema nenhum. A previsão, por exemplo, de qual o ato que deve ser
elaborado para se fazer a retratação. Pode ser um despacho da mesa diretora, um despacho fundamentado, uma decisão fundamentada em conjunto. Quando eu falo mesa diretora, a decisão da mesa diretora ela é tomada pela maioria absoluta. Se são 3 vereadores na mesa, se 2 estão a favor da retratação, não pode ser feita. Fica um vencido. Então, no regimento interno, na lei orgânica, eu vou dizer quem vai poder provocar a revisão desse julgamento de contas. Pode ser, posso constar, pode ser pela própria mesa de ofício, sem provocação de ninguém. Observar que houve uma ilegalidade, vão fazer um ato motivado, fundamentado, assinado. Agora, eu sugiro que seja quem for o provocador da revisão deste ato, que tenha uma decisão da mesa final, tá? E que essa decisão seja transcrita de uma forma resumida, com alguns considerandos, por exemplo, para um projeto de resolução ou projeto de decreto legislativo, acompanhando o que foi feito no julgamento, se foi resolução ou projeto de decreto legislativo, e levado a plenário para a aprovação desse projeto de decreto legislativo, levando ao conhecimento dos vereadores que a Câmara definiu que vai ser feita a retratação. Esse projeto de decreto legislativo, na sua votação em plenário, não precisa ter 2/3 para aprovação, porque ele não é um julgamento. Ele é um ato propondo pela Câmara a revisão do julgamento. Então não é o julgamento, é um ato que vai rever o julgamento. Uma vez revisto, vamos ter novo julgamento no final. Nós vamos fazer o quê? Vamos anular aquilo que está errado. Vamos supor, não foi concedido o direito de defesa para o prefeito. Ele tinha lá, de acordo com o regimento, 10 dias para fazer uma defesa, não foi concedido esse prazo a ele. Nós vamos anular os atos praticados posteriormente, voltar lá naquele estado anterior, aproveitar o processo, que já foi instaurado, aproveitar os atos anteriores válidos praticados, dali para frente anula, repetem-se todos os atos, incluindo ali aquele prazo para que se faça a defesa do prefeito. Feita a defesa, praticam-se todos os demais atos, até chegar a um julgamento final novamente, que pode até ser pela rejeição novamente das contas. Que aí sim, o plenário vai decidir por 2/3 dos seus membros. A favor do parecer prévio, contra o parecer prévio, a favor da rejeição, contra a rejeição. Então vai ter um novo julgamento que pode até ser o mesmo daquele que eu anulei. Eu anulei não foi para fazer um julgamento diferente, foi para dar oportunidade para o prefeito se defender e talvez com aquela defesa esclareça alguns pontos que ele não teve oportunidade, que vai levar à reforma daquele julgamento, favorecendo esse próprio prefeito. Nós estamos aí sanando um erro, voltando atrás de uma decisão errada. Isto é o instituto que nós chamamos da retratação, não é? E pode acontecer também, nós já estamos encerrando aqui esse nosso trabalho, esse assunto de hoje, que o prefeito tenha entrado na justiça com ação judicial, como nós já falamos no último trabalho nosso. Mas a Câmara mesmo assim pode se retratar? Pode, nada impede ela fazer administrativamente um outro processo de retratação, terminar. Se esse processo reformou aquela decisão que estava rejeitando as contas, eu posso comunicar ao judiciário que a questão já foi novamente resolvida administrativamente, pedir a extinção do processo, o arquivamento do processo pela perda do seu objeto. Porque não existem mais contas rejeitadas. A situação hoje na Câmara é outra, elas foram aprovadas. Ou se elas foram mantidas, eu acho que mesmo assim eu devo levar isso ao conhecimento judiciário. Houve um processo de retratação, repetimos todos os atos e os vereadores opinaram pela sua maioria de 2/3 pela rejeição das contas. Ou o contrário, opinaram pela aprovação das contas, aí sim pediram o arquivamento desse julgamento. Então aí nós terminamos mais este nosso último trabalho aí sobre o Instituto da Retratação e com isso concluímos o nosso estudo sobre o julgamento das contas municipais. Que como eu disse para vocês, eu fiz questão de dividir em 5 etapas ou 5 fases para facilitar o entendimento, para não ficar muito cansativo e espero que vocês tenham aproveitado desse trabalho e tirado algum proveito, né?
E nós colocamos à disposição de vocês aí através do nossos e-mails, né? Estamos à disposição, giovanni@giovanniassociados.com.br, para tirar qualquer dúvida de vocês a respeito desses assuntos que foram tratados. Senhores vereadores, prefeitos, servidores públicos, de qualquer cidadão, tá, que se interesse por essa matéria. Na primeira fase, nós falamos sobre a prestação de contas municipais, né, pelos prefeitos, junto ao tribunal, o que ele tem que fazer, quais são os procedimentos. Tá? Na segunda parte, nós falamos da prestação de contas dentro do tribunal, a tramitação do processo dentro do tribunal, como que é feita. Na terceira parte, nós falamos do recebimento do parecer prévio pela Câmara Municipal, a tramitação desse julgamento dentro da Câmara, não é isso? Na quarta parte, falamos sobre a ação judicial própria existente para se atacar um julgamento das contas municipais, que porventura tenham rejeitado as contas do prefeito, do ex-prefeitos. E hoje nós falamos aí sobre a questão da retratação na sua quinta e última parte. Tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham tirado proveito desse nosso estudo, e é o que nós pretendemos, levar um conhecimento a vocês, somar alguma coisa a mais aos conhecimentos de vocês, né? Se é que vocês já não sabiam de tudo isso, né? Mas eu acho que é um assunto interessante, é um assunto que não é tratado na escola, é um assunto prático, né? Principalmente para aqueles que lidam nessa área de direito administrativo, servidores, contadores, assessores jurídicos, presidente de Câmara, vereador, enfim, aqueles que se interessam por esses assuntos, né? Então eu peço a vocês, se gostaram do nosso trabalho, que se inscrevam no nosso canal, aperte aí o sininho, tá certo? Dá o seu ok aí, para que você continue recebendo o nosso material, as nossas palestras sobre esses assuntos. Um abraço a vocês e muito obrigado pela atenção de todos.